Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com alegria e muita satisfação que mais uma vez nos dirigimos aos amados irmãos para compartilhar da palavra de Deus e assim crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. No vídeo anterior, nós falamos que Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz e que não é diferente com esta epidemia, e também que está previsto na palavra do Senhor que outras calamidades também se abaterão na raça humana, em toda a terra, principalmente nesses últimos dias que se aproxima o fim, ou próximo ao retorno do nosso Senhor. E vimos ali, enumeramos alguns propósitos, como que Deus, através destas situações, Ele também castiga o pecado no meio das nações. Que como propósito também, diante de tudo isso, Deus intenciona purificar a sua igreja. E como também falamos que um dos propósitos de Deus, diante de todas essas situações, é que Ele quer trazer a humanidade ao arrependimento, trazer diante dEle para que o homem se volte para Ele. Pois bem, hoje eu quero me deter mais no segundo propósito que enumeramos no nosso vídeo anterior, ou seja, o propósito de Deus em purificar a igreja nesses dias. Eu quero começar lendo um texto da palavra do Senhor, que está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, está escrito que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A gente percebe aqui que Jesus entregou a sua vida para que a igreja fosse apresentada a Ele mesmo, como igreja pura, como igreja santa, sem mancha, sem ruga. Ele deseja purificar a sua igreja. E isso fica bem claro também quando nós entendemos que a igreja ela é um reflexo da glória do Senhor. E ela precisa, então, andar segundo a vontade de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, fala também que o julgamento de Deus é chegado sobre a terra e que este julgamento começará pela casa do Senhor, pela casa de Deus. Eu quero ler aqui esse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. E a gente observa nesse capítulo 4 que o apóstolo Pedro está ali orientando e encorajando a igreja de que mesmo diante de lutas e adversidades ela deveria permanecer-se fiel ao Senhor, porque Deus usaria o fogo das provações ou das dificuldades para provar esta igreja. A gente observa isso quando o versículo 12 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele mostra claramente aqui que Deus usa situações difíceis, tempos difíceis, para provar a sua igreja, e que Ele julgará o mundo, e esse julgamento começará pela igreja. Por isso Deus deseja purificar o seu povo, purificar a sua igreja. Precisamos também perceber que a palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, que diz que nós não devemos menosprezar a correção que vem do Senhor, nem rejeitar a sua disciplina, porque assim como o pai corrige o filho quem ama, assim o Senhor também disciplina os seus filhos.
E diz lá que ele visa o aproveitamento para que a igreja participe de sua santidade, os seus filhos. Então fica bem claro que Deus, ele tem o desejo e a intenção de purificar a sua igreja, a fim de que esta igreja possa se apresentar a ele de maneira pura, santa, sem mancha e sem mácula. Mas você pode até perguntar, será que a igreja necessita de purificação? Pelo que nós temos visto nos últimos anos, olhando à luz da palavra de Deus, fica claro que a igreja sim precisa ser purificada. Eu quero enumerar com você aqui algumas coisas ou algumas áreas da qual a igreja precisa de purificação e que a intenção de Deus é purificar a igreja antes que o seu Filho volte para que ele receba esta igreja pura, santa e sem mácula. Primeiro eu quero enumerar aqui e falar que a igreja ela precisa ser purificada na sua teologia, no campo de ensino da verdade para a igreja. Em muitos círculos evangélicos, a gente percebe que a teologia ela foi contaminada por humanismo, hedonismo, materialismo, o próprio relativismo da nossa era contaminou a nossa teologia, a teologia cristã. E essa teologia precisa ser purificada. A gente percebe que há muitas mensagens que são pregadas em círculos evangélicos, tem muito mais a ver com o homem e suas necessidades do que com o Senhor. Mudaram o centro da mensagem, tiraram Jesus o centro da mensagem e colocaram o homem e suas necessidades. A teologia começou a ser contaminada por humanismo, por materialismo, por tudo aquilo que dá prazer ao homem, por tudo aquilo que satisfaz a alma do homem. Mas a igreja, ela está aqui para satisfazer o seu Senhor. A teologia precisa ser limpa, ser purificada à luz da palavra do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a gente percebe que a igreja ela foi contaminada em boa parte dela em sua moral. A gente assiste estarrecidos tantos escândalos ocorrendo no meio da igreja, no meio daqueles que professam o nome do Senhor. Tantos crentes, líderes, pastores, com debilidade em seu caráter. Não sabem lidar com o dinheiro, não sabem lidar com o sexo. E aí vimos muitos escândalos e o nome do Senhor sendo blasfemado, desonrado no meio da igreja. É claro que Deus está vendo tudo isso. E Ele traz a juízo, Ele traz a correção da sua igreja, porque Ele quer uma igreja limpa e pura. A gente vê pessoas com debilidades no caráter, quanto aos seus compromissos não são verdadeiros, em seus negócios, quantos crentes envolvidos em coisas erradas, condenadas pela própria palavra de Deus. A igreja está suja em sua moral e Deus a está purificando. Deus a limpa pelo sangue de Jesus, a purifica pelo arrependimento, a purifica trazendo o homem para deixar as obras da carne e andar no Espírito. A igreja precisa ser limpa, ser purificada. A gente percebe comportamentos de pessoas que se dizem dentro da igreja, imitando comportamentos de pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não conhecem a Bíblia, e assim desonram o nome do Senhor. Então, a igreja precisa ser limpa na sua moral, no seu comportamento, nas suas intenções, ela precisa ser limpa. Quanto pecado envolvendo líderes,
pastores, irmãos da igreja, que precisam de fato se arrependerem. E se não se arrependerem, o Senhor mesmo removerá do meio da igreja, porque Ele zela por esta igreja, Ele ama a sua igreja, e Ele então procura agir a fim de que esta igreja seja apresentada a Ele, de maneira que ela reflita a glória do próprio Senhor que morreu por ela. Uma outra área que eu percebo que a igreja precisa ser purificada ainda é o que eu chamo de purificação institucional. O que quer dizer isso? Precisamos entender que a igreja ela é tanto organismo vivo, mas ela também se expressa pelas instituições físicas. A igreja é o corpo de Cristo, formado de irmãos que abraçaram a fé cristã, e isso ultrapassa as fronteiras locais e de tempo. Mas a igreja também ela se expressa em uma localidade, e aí a igreja ela é formada em instituições ou denominações. Eu creio que a igreja ela está passando por um período de purificação no sentido institucional. Por quê? Porque a gente observa que muitas igrejas foram abertas, não porque Deus mandou, mas quantas pessoas abriram a igreja no sentido materialista, às vezes mais no sentido comercial. É triste falar isso, mas nós não podemos fechar os olhos para esta realidade. Eu falo isso com tristeza do meu coração. Mas quantas pessoas a gente toma o conhecimento de que elas simplesmente entram no ministério pastoral e dali idealizam abrir uma igreja, sem saber de fato qual é o propósito de Deus para a igreja, e fazem da igreja um comércio. Ministérios são levantados claramente para se mercadejar a palavra de Deus. E Paulo já advertia isso. Ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 17, que ele estava pregando Cristo guiado por Deus e não estava como alguns que estavam mercadejando a palavra do Senhor. A gente vê com muita tristeza, muita gente tentando negociar bens espirituais por bens materiais. Então a igreja ela precisa sim passar por esta limpeza, porque diante disso a gente percebe que muitas igrejas estão ali simplesmente para ter um movimento financeiro e com isso muitos investem mais em entretenimento do que de fato levar a igreja à santidade, ao temor, à oração, à piedade, a ter de fato amor no coração, a ter temor diante de Deus. Então a igreja precisa ser purificada nesse sentido. Quantas coisas têm entrado na prática da igreja, na intenção simplesmente de entreter o homem, de dar um entretenimento, porque lá no mundo, fora da igreja, há muito entretenimento, e muitos, na intenção de segurar os seus membros, promovem a mesma coisa, dão só uma outra linguagem, mas o objetivo e as atividades são as mesmas, na intenção de somente entreter para segurar aquela pessoa na igreja. E muitas das vezes essa pessoa foi atraída pelo evento, por uma festividade. E isso é muito perigoso, porque aí se observa que esta igreja ou esta denominação, desde sua fundação, já foi contaminada, porque a intenção não é ter um coração convertido que deseja honrar ao Senhor, que prega a salvação, que prega o temor, que prega o arrependimento de seus pecados. Há muitas igrejas por aí que até proibido se falar em pecado, na intenção de que os membros não faltem, porque se elas começarem a pregar a verdade,
muitos seus membros deixarão aquela igreja, deixarão de contribuir. E nisso, a igreja precisa ser purificada. Uma outra área que eu percebo que a igreja precisa de purificação é no aspecto da fé. A igreja precisa ser purificada em sua fé. Ela foi contaminada com muitas crendices, ela foi no meio evangélico, entrou para a fé cristã, muito misticismo misturado com verdade da palavra de Deus. A igreja precisa ser purificada nesse sentido, precisa de purificação da parte de Deus. Quantas pessoas deixando de fato de declarar fé em Deus, em Jesus Cristo, na obra da cruz do Calvário, para declarar a sua fé em objetos que são santificados ou ungidos, na intenção de trazer proteção para alguém, são usados como talismãs. E a fé que deveria ser colocado na Bíblia, que deveria ser colocado no conteúdo da Bíblia, na verdade da palavra, na obra do Senhor Jesus Cristo, tem sido desviada. Quantas pessoas botam mais a sua fé em um copo de água que alguém abençoou, num fio de cabelo que alguém encontrou, e só para citar alguns exemplos. E aí a gente vê a igreja cheia desse misticismo que vai de pente ungido, a sabonete ungido, a flor ungida, e tudo isso é contrário à Bíblia. Nós temos sempre afirmado que a Bíblia é a nossa regra que rege a nossa fé, a nossa prática. Se essas coisas não se sustentam na palavra do Senhor, não deve ter o nosso crédito, a nossa admiração, deve ser abandonadas. Tudo isso, às vezes, é o inimigo tentando colocar na igreja, desvirtuando a fé em Cristo, tentando desviar a atenção do crente de sua fé verdadeira no Senhor. E falando também nesse aspecto de fé, nós percebemos que a igreja precisa ser purificada nos seus anseios para com o Senhor. Qual o anseio que muitos hoje expressam? Eles expressam desejo no Senhor, mas que Deus satisfaça os seus desejos. A igreja se contaminou muito esses dias, esses anos, com muitas mensagens que só apelam para a nossa vida terrena. Todos nós parece que estamos nos preparando, eu digo nós entre aspas, é claro, mas nos preparando para viver somente na terra. Parece que não ansiamos mais as coisas celestiais, não há desejo das coisas celestiais, porque a nossa alma, a alma de muita gente, foi contaminada simplesmente com mensagens que falam que você deve buscar tudo para realizar os teus sonhos, para realizar os teus projetos na terra. E vivemos em função disso. É claro que podemos planejar na terra, plantar, cultivar, como diz a palavra, mas o nosso coração deve estar no Senhor. Eu quero ler aqui um texto que fala sobre isso em Colossenses, capítulo 3, diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. No coração de muitos irmãos, e esta situação de quarentena, de epidemia, parece que trouxe à tona aquilo que estava no coração de muitos crentes, de muitos daqueles que professam a fé em Jesus. Parece que eles estavam simplesmente visando viver eternamente na terra. Mas não é isso, meu irmão, que a Bíblia diz.
a nossa pátria está lá. Aqui eu e você estamos só de passagem. Esses dias o Senhor tem purificado a igreja para que ela anseie pelo céu, anseie estar mais com o Senhor. E quantos estão em conflitos nos seus próprios corações? Porque diante de situações como essa, parece que elas veem que são frágeis os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. E precisamos entender que o momento requer que a gente coloque as prioridades em lugares certos. O nosso coração precisa ansiar primeiro o Senhor. O texto diz que devemos buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive. Pensar nas coisas do alto. Muitos só têm pensado na coisa da terra. Muitos só têm vivido em função das coisas da terra. Mas o Senhor está purificando este pensamento, este entendimento na igreja esses dias. Já vejo muita gente ansiando o céu. E é isso mesmo. Deus quer que nós ansiemos estar com Ele. O apóstolo Paulo fala até que está reservado para nós uma coroa de glória, coroa da justiça, para aqueles que amam a vinda do Senhor. Quantos estão ansiando a volta de Jesus? Quantos estão ansiando estar com o Senhor? Pois eu quero dizer que o Senhor, Ele está voltando. Muitos talvez tenham dito que a vida na terra é curta e eles devem aproveitar. Eu quero dizer, a eternidade ela é longa, por isso é que nós devemos nos preparar para lá, para estarmos com o Senhor. Por isso eu quero deixar a você, Deus está purificando a igreja. Está purificando através do seu Espírito, trazendo o coração de muitos ao arrependimento diante dele, como também por meio de situações difíceis que nos prova, que tira a escória da nossa vida, que tira aquilo que é impureza, tanto na vida pessoal como no coletivo, como igreja toda. E muita coisa o Senhor tirará do meio da igreja, porque Ele criou a igreja para servir a Ele, e que esta igreja seja apresentada a Ele de maneira pura, santa, sem mancha, sem mácula, mas santa para a glória do seu nome. E o que eu quero deixar para você, examine o seu coração, veja o que precisa ser purificado, examine a sua alma. Esses dias que você não está podendo estar congregado, é tempo de você refletir a sua vida. Para finalizar, gostaria de deixar esse texto da palavra do Senhor, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Cristo está em vós? Se não é que estáis já reprovado. Esse texto me desafia e desafia você a provar e a examinar o coração, a fim de que aquilo que é impuro nas nossas vidas dê lugar para a pureza e santidade de Deus. Por isso convido a você, examine a si mesmo, examine o seu coração, as suas intenções, as suas motivações, e coloque em Cristo a sua fé, porque Ele está conosco e nos conduzirá para estarmos para sempre com Ele nos céus. Eu quero deixar essa palavra com você, que Deus abençoe as nossas vidas. Fique na graça e na paz do nosso Senhor.